voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre a saúde pública e a campanha da fraternidade. Doutor Gabriel, poderíamos começar esse último bloco falando um pouquinho sobre a medicina preventiva, como talvez um dos investimentos da saúde pública? Sim, porque além de ser importante ter infraestrutura para o atendimento à população, ter uma equipe integrada e treinada, é preciso que cada um de nós também cuide de si. Cuide de si promovendo um sono adequado, uma alimentação adequada e que tenhamos também a prática de exercícios físicos. Isso tudo deve ser estimulado para que se tenha saúde. Saúde também quer dizer lazer. É preciso que a população tenha acesso a lazer. É preciso que a gente reflita, a nossa população tem tido acesso a isso? Correto, Paulo Agostinho? É porque é o cuidado de si para o bem de todos, né? Sim. O problema é quando a gente reduz o cuidado de si só para si, né? Nessa visão egoísta, fechada. Mas é o cuidado de si para o bem de todos, da família, da comunidade, né? Porque eu trato muito, eu sou ginecologista e mastologista, e o meu envolvimento, eu vejo que quando uma mulher adoece, a mãe adoece, a família inteira adoece. Então eu sempre falo com as minhas pacientes que elas têm que se cuidar. Tem que se cuidar e normalmente é a mulher que estimula o marido, estimula os filhos a terem uma vida mais saudável. Agora, no que diz respeito a ações do Estado, eu acho que ele tem que cuidar do todo, né, Frederico? Porque se o transporte estressa, se não há saneamento, como que você vê essa integração das políticas públicas? Nos países de terceiro mundo e no Brasil não é diferente, muito das doenças poderiam ser evitáveis por ações ligadas a melhorias de infraestrutura, como saneamento básico, asfaltamento, né? Tem muita gente que as crianças crescem, morrem, vivendo ali à beira de uma estrada de terra que vão consumir poeira a vida inteira. Isso vai causar uma série de problemas, né? Na área da alimentação também, né? O caso de desnutrição ainda no Brasil ainda é elevado, ainda existe muito. Ou mesmo a taxa de analfabetismo no Brasil, que ainda está na casa dos 10%, se não me engano, isso é uma questão de saúde, né? Então eu acho que essa questão social, comunitária, de como a sociedade está organizada, é preciso ser entendida como uma preocupação coletiva, social, comunitária. De todos. Agora, a minha esperança é que o Brasil é ainda um país muito jovem. Doutor Gabriel, a Renata do Padre Eustáquio. Renata, obrigado pela sua participação, receba nosso abraço. Ela pergunta, qual a opinião do doutor Gabriel sobre esses médicos que trabalham no interior e ao mesmo tempo que existem muitos problemas, há algum incentivo para eles ficarem lá? Nenhum incentivo, além do incentivo financeiro. O que eu vejo no dia a dia é que as prefeituras têm oferecido salários, às vezes até a princípio atraentes, mas quando o indivíduo profissional vai até lá e começa a trabalhar, ele vê que ele não tem nenhum direito trabalhista reconhecido, não tem aquilo que é o básico, que é férias, 13º, garantias do seu trabalho, garantias de livre trabalho como médico, ele tem as influências, inclusive muitos até nas suas prescrições e internações. Então, é preciso que isso evolua, conforme eu disse antes, para a criação de uma carreira de Estado, tal como existem para os juízes promotores, para que as pessoas, os médicos e os profissionais de saúde que se dignem a ir para o interior, possam ter uma correta atuação. Olha, se não há para os médicos, imagine para os professores, hein? Sim. Paulo estava querendo falar. Mas eu acho que começou agora, há poucos dias, um leve incentivo aos jovens médicos, né? Parece que aqueles que vão se dedicar ao trabalho do serviço público no interior teriam um espaço para formação nas residências, né? Aqueles que fizeram um curso com financiamento do Estado teriam também um tipo de abatimento. Então, assim, começa um movimento nesse processo para o incentivo. Ainda tímido. Né? Agora, eu acho que aqui é um trabalho, talvez, da sociedade como um todo. É a questão do sentido da vida e da profissão. Não pensar numa perspectiva só mercantil para si. Ou seja, é essa ideia de se cultivar a preocupação com o todo. E aí a gente tem um longo trabalho para colocar Agora, essa nesse justiça. sentido, a gente inevitavelmente tem que colocar o quesito ética. Porque em se tratando da saúde, são muitas as questões, as variantes que nos levam a pensar da exigência ética, né? Sim.
A maior parte também das vagas no ensino público superior para a medicina ainda estão muito concentradas na região sudeste e nas grandes capitais, né? Acho que também era preciso se pensar em formar os jovens lá da localidade, porque ele vai ter maior incentivo para permanecer lá. Sim. Um jovem que vem do norte de Minas e tem a oportunidade de estudar medicina lá na região dele, na cidade dele, é óbvio que ele vai se sentir mais confortável, mais interessado, inclusive, de permanecer na sua região. Mas é preciso lembrar que uma faculdade de medicina, ela requer também a presença de um hospital-escola. E que nem sempre lá naquela região. Naquela região vai ter essa possibilidade. Mas não seria bom que tivesse? Sim, regionalmente eu não tenho dúvidas. E vagas nas residências, porque há poucas vagas. Ou seja, antes a gente falava assim, é preciso sair do eixo Rio-São Paulo. Hoje já falamos, é preciso sair do eixo sudeste, sul-sudeste, né? Então, a Juliana do Belvedere, obrigado Juliana pela participação. Ela pergunta, o que vocês acham de paróquias que mantêm ambulatórios para suprir a necessidade gerada pelas deficiências do SUS? Os médicos doam suas horas de trabalho e todos os equipamentos vêm de doações dos frequentadores da paróquia. Isso deve ser incentivado, Frederico e Paulo Agostinho. Frederico primeiro. Nós temos trabalhado, do ponto de vista das políticas públicas, das políticas sociais, enquanto Arquidiocese de Belo Horizonte, para o fortalecimento das políticas públicas, para que o Estado dê conta daquilo que é sua obrigação. Então, esse é o nosso princípio. Se há necessidade, se surgem necessidades desse trabalho, que seja numa perspectiva também emancipadora, que seja numa perspectiva de vir a ser assumido enquanto política pública. Essa é a linha que a gente tem trabalhado. Eu acho que subsidiariamente, emergencialmente, né, pode acontecer alguma coisa, né? Mas isso não é tarefa, né, específica da igreja. E já foi, né? Sim. Através da criação das santas casas. Hoje isso não é mais necessário. Agora, por isso, se trabalhar a consciência, o envolvimento, como o Frederico disse, né, nas políticas públicas, eu acho que o Estado tem que suprir essa necessidade constitucional e um direito fundamental de vida das pessoas, né? Doutor Gabriel, o senhor acha que essa campanha da fraternidade, ela pode também influenciar na rotina ali do SUS, no dia a dia, por exemplo, no tratamento dos agentes da saúde, dos médicos, para com os pacientes? Eu acredito que sim, porque é preciso, e no dia a dia, eu trabalho tanto no setor público quanto no privado. É muito difícil você... Eu sempre digo, você está atendendo num local com ar-condicionado, com todo o conforto, e você mudar e ir atender num local onde tem aquele tanto de gente, e que são pessoas carentes. Você manter o ânimo nesse atendimento, é preciso ter muita energia. Uhum. E eu acho que uma campanha como essa traz energia, traz uma nova energia para os profissionais. Agora, eu não gostaria de justificar nenhuma falta de infraestrutura, mesmo porque elas existem. Porque a minha reflexão diz o seguinte, todas as vezes que nós nos dedicamos, seja lá qual for a área do profissional, todas as vezes que nós nos doamos, o retorno é todo nosso, sem sombra de dúvida. O senhor não acha? Eu estou de comum acordo com você. E agora, quando você tem situações, né, falta de condições mínimas de trabalho, sem, né, a quantidade de pessoas a atender, com plantões o tempo inteiro, Paulo, aí a qualidade... Mas faz parte da minha doação exigir do poder público o que ele tem que fazer e não fez. Sim. Né? Frederico, você poderia comentar para nós o tema desse ano, né, que a saúde se difunda sobre a terra, que é uma citação do Eclesiástico. Acho que a gente passou por ele ao longo dos blocos aqui, ao longo do programa, né? Porque é justamente essa dimensão da integralidade, dessa visão de comunidade, dessa visão coletiva e social, né? Na ideia de que a saúde é mais do que o médico, mais do que o hospital, muito ao contrário, a saúde ela tem essa dimensão preventiva, tem essa dimensão da promoção da saúde e tem essa dimensão da necessidade da gente pensar a própria forma de organização da sociedade, da saúde, dessa dimensão também espiritual, mística, dessa dimensão emotiva também, no sentido desse equilíbrio necessário. Eu vejo nesse sentido, essa ideia de que a gente precisa ter um mundo mais harmônico, né? As relações sociais serem mais harmônicas, as relações de trabalho serem mais harmônicas. Então, quando nós falamos em saúde, falamos da saúde num espectro bem amplo, né? A saúde física, a saúde intelectual, emocional, afetiva, social. É isso. Então, que a saúde se difunda sobre a terra. E isso não será apenas a ação do Estado.
dele em primeiro lugar, mas de todas as pessoas, de todos os seres vivos, Essa certamente. E aí a religião tem um papel super importante. Frederico, por falar no papel da religião, amanhã nós temos o lançamento oficial da campanha da Fraternidade aqui em Belo Horizonte. Você pode falar um pouquinho em nível de arquidiocese, em nível das regiões, o que se faz normalmente nas paróquias também? Tá. Para amanhã, para o lançamento, a nossa ideia é de 2 às 6 da tarde fazer uma série de atividades lá no Chevrolet Hall. Nós vamos ter a fala da própria CNBB, vai estar conosco, o nosso arcebispo, Dom Valmor de Oliveira, vai estar também, o vigário para ação social e política, Padre Ademir Ragazzi. Vamos ter apresentações culturais com temas trabalhados pela saúde, inclusive algumas de paróquias, de pastorais nossa, também um teatro expondo. Vamos estar com mais de 40 estandes mostrando os vários trabalhos sociais que são realizados pela Arquidiocese de Belo Horizonte, pelas várias pastorais e pelas paróquias. Isso ao longo das 2 às 6 da tarde de amanhã. Nossa ideia é reunir umas 3.000 pessoas. Vai ser um momento muito festivo, de celebração, de oração também e de abertura da campanha da fraternidade. Passado esse momento, nós vamos fazer no próximo dia 3 agora de março, né, no sábado, na parte da manhã, na parte da tarde, o lançamento da campanha da fraternidade na região Piedade e na região Aparecida. No final de semana seguinte, a gente faz nas outras regiões. E na sequência, a gente vai seguir fazendo esses debates, essas palestras nas paróquias, nas comunidades. Correto. Já temos feito. Não, bacana. Paulo, você acha que a campanha corre o risco de ficar apenas um discurso edificante ou, de fato, ela vai nos impulsionar e impulsionar toda a sociedade para buscarmos melhorias na saúde pública? Historicamente, todas as campanhas da fraternidade surtiram muitos efeitos, né? É claro que a gente tem essa expectativa, agora depende da gente, né? É o fazer parte, né? A gente tem que fazer parte desse processo, senão essa história não acontece, né? Então, esse é o chamado, talvez, que a igreja faz a todo cristão e a toda pessoa de boa vontade, que não é só o cristão, é todos aqueles que veem a saúde como um grande desafio para a cidadania brasileira. Né? Doutor Gabriel, vamos falar um pouquinho, estamos indo para o final, mas um pouquinho dessa relação entre planos de saúde e deveres do Estado. Como que o senhor vê isso? Os planos de saúde exploram, surgiram, acontecem, é porque o Estado não fez aquilo que ele deveria fazer? Bom, eu acredito que se houvesse o Sistema Único de Saúde, estivesse funcionando, e, aliás, quando ele funcionar, e se houver essa disposição de que ele funcione para toda a população, deixará de ter a necessidade de ter plano de saúde. Mas nós estamos bem distante disso. E, por enquanto, o que eu posso te dizer é que, em Belo Horizonte, metade da população é atendida através dos planos de saúde. E a população que ela quer, existem algumas distorções, algumas necessidades de algumas pessoas, em especial das pessoas que são mais aquinhoadas do ponto de vista financeiro, de escolherem seus médicos. Infelizmente, no atendimento público, isso não é possível. Então, isso só vai ser possível no atendimento privado. Acredito que hoje, em Belo Horizonte, grande parte dos médicos que trabalham no setor público, eles trabalham também no setor privado. E a qualidade no atendimento do setor público, a qualidade é tanto ocorrente no setor público quanto no setor privado. Não existem ilhas. Dizer para você que no setor privado os pacientes são tratados de forma melhor, nem sempre, né? Nem sempre. Ok, Paulo Agostinho? E há um princípio de injustiça sério e difícil para a minha classe, a classe média e acima, encarar isso. Porque o Estado devolve o que eu gasto de saúde. Então, veja, aí é uma injustiça. Né? Porque eu posso escolher os dentistas, os meus médicos e ser... Né, e o Estado não devolve isso depois, 20% agora, apenas. Pois é, mas a grande maioria não tem acesso a isso. Ele não recebe para poder usufruir disso. Né? E ainda dizemos que estamos no Estado Democrático de Direito, nascendo, é verdade. Caros convidados, muitíssimo obrigado. O Horizonte Debate acabou. Voltem outras vezes, quem sabe no decorrer do ano, para falarmos ainda de saúde, de cuidados para com a vida, de cidadania. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Antes de encerrarmos o programa, queríamos lembrar a campanha Faço Parte. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e a construir a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, participe. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte.
Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias pelo Twitter, acessando @Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.